desejando um bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário Jackson, excelentíssimo deputado Jackson Castelli, para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata 88ª, sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de agosto de 2022. Presidida pelos deputados Moacir Sopelsa, Maurício Kudilac e Ricardo Alba, e secretariada pelos deputados Rodrigo Minotto, Ricardo Alba e Jackson Castelli, secretário em ADOC. Às 14 horas do dia 3 de agosto do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se na Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Jackson Castelli, como secretário na DOC, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º, artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovadas. No expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à breves comunicações. Fez uso da palavra o deputado Jackson Castelli. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Neudi Sarreta, pelo PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informações números 347, 360, A360 e 362, A366/2022. As moções números 622, 623, 625, 627 a 663/2022. Também os requerimentos números 1356, 1357 e 1377/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1387 a 1399/2022. Comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 605 a 608/2022. Explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Valdir Cobalcini. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Obrigado, deputado Jackson Castelli. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passamos às breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o deputado Jackson Castelli, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente Maurício Kudilac, nobres deputados, deputadas, funcionários da casa, público que nos acompanha, também internautas que nos acompanham através da TVAL, o nosso bom dia. Eu venho à tribuna hoje a pedido pessoal da nossa região que eram atendidos pela ADR, SDR, ADR de Quilombo, onde eu recebo também nas minhas mãos um ofício, inclusive, que foi encaminhado ao governo do Estado, ainda no ano passado, onde está assinado por todos os prefeitos da regional, da antiga regional de Quilombo. Depois eu leio parte disso.
O Estado tem sido muito presente em ações junto aos municípios na questão de emendas, de PIX, de convênios com os municípios. Porém, o Estado, nesse governo, tem sido muito ausente no sentido que o cidadão não está sentindo a presença do Estado. Está tendo muita falha. O cidadão não percebe mais que ele vive no Estado de Santa Catarina, por ele não ver a ação do governo do Estado. E nós, lá em Quilombo, nós tínhamos a ADR, que foi extinta. E eu falo aqui, senhor presidente, com muita propriedade, eu sei que os demais deputados não vão falar isso, porque são candidatos, e isso não dá voto. Mas eu não sou candidato, então eu posso falar exatamente o que eu penso e o que eu tenho principalmente convicção. As ADRs deveriam sim ter sido fechadas, mas aonde o Estado está presente, nas grandes cidades, que são Florianópolis, Itajaí, Criciúma, aonde o staff do Estado está presente no dia a dia. Agora, as ADRs jamais poderiam ter sido fechadas nas pequenas regiões, nas regiões longínquas da capital e dos grandes centros. Como é o caso de Dionísio Cerqueira, como é o caso de Ceará, como é o caso de Itapiranga, de Palmitos, de Quilombo, de São Lourenço do Oeste. Chapecó não precisava ADR. Era, sim, em cidades grandes, o que foram chamadas de cabides de emprego. Agora, nas cidades pequenas, nas cidades longínquas, não. Era a presença do Estado. E a prova viva que os municípios pequenos aprovavam as ADRs é que eu estou aqui hoje. De uma cidade de menos de 10 mil habitantes, eu consegui ser o primeiro suplente de deputado através de um trabalho que eu fiz nas ADRs. Então, as ADRs eram, sim, muito importantes e faziam um trabalho, estavam presentes na sociedade. As pessoas dessas regiões mais longínquas se sentiam protegidas pelo Estado quando a ADR estava presente. Ninguém aqui pede para aumentar gastos nenhum. Ninguém aqui pede, nesse momento, para que sejam contratados funcionários ou cargos comissionados. E eu faço um desafio ao governo do Estado. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho os números, mas que se gasta muito mais hoje com comissionados do que se gastava quando tinha as ADRs no Estado. Tenho certeza que muito mais gente está em cargos comissionados dentro do Estado, nos gabinetes aqui em Florianópolis, ou nas grandes cidades como Chapecó, como Itajaí, Florianópolis, Criciúma e assim por diante, do que antes, quando as ADRs estavam funcionando. Então, o problema do gasto com funcionalismo, com cargos comissionados, não eram as ADRs. É claro, aquilo dava voto naquele momento, e por dar voto, acabaram sendo extintas. Eu quero falar especificamente do que acontece na nossa região. E isso não é aumentar despesa nenhuma para o Estado, isso é apenas organizar o Estado. Nós lá pertencemos, para vocês terem uma ideia, nós estamos a 45 quilômetros de Chapecó. O DEINFRA de Chapecó vem até a divisa com Coronel Freitas e Quilombo, a 12 quilômetros de Quilombo. E nós pertencemos ao DEINFRA de São Miguel do Oeste, que dá praticamente 200 quilômetros. Então, eles têm que vir de São Miguel do Oeste, cuidar. E, diga-se de passagem, parabenizar os funcionários, inclusive o superintendente do DEINFRA, Eliseu Bilibil, que faz um excelente trabalho. Aqui não é crítica nenhuma aos funcionários do DEINFRA, mas é uma crítica à organização do Estado que está errada. Quilombo não precisa de infra, mas Quilombo, Coronel Freitas, Novo Horizonte, São Lourenço do Oeste, Jardinópolis, Santiago do Sul, tem que pertencer ao DEINFRA de Chapecó, que está a 40 quilômetros, que tem a mesma realidade, não ao DEINFRA de São Miguel do Oeste. Chapecó, Quilombo, essa região é o oeste de Santa Catarina. São Miguel do Oeste, a terra do deputado que está presidindo, Maurício Kudelac, é extremo oeste de Santa Catarina. Nós estamos a 200 quilômetros. Qualquer problema que tem, caiu uma barreira, deu um dia de chuva, é o DEINFRA de São Miguel do Oeste que tem que vir nos socorrer. Então, ninguém está pedindo cargos, ninguém está pedindo absolutamente nada, mas que reorganizem o Estado. O Estado está mal organizado após o fechamento das ADRs. Mas o mais hilário de tudo é a questão da educação. As GEREDs funcionam, eu acredito,
desde 1970. Desde lá, dos governos de Colombo Salles e companhia, sempre teve ADR, sempre teve as CREAs, que cuidavam da educação. Depois as ADRs, as SDRs assumiram, mas sempre existiu no município de Quilombo, no município de São Lourenço, as CREAs. Para vocês terem uma ideia, quando um município tem qualquer vínculo, hoje menos, mas antigamente pelo menos tinha linha de ônibus. Quilombo não tem absolutamente nada a ver com Maravilha. Absolutamente nada. As estradas não levam a Maravilha. As estradas mais próximas para ir a Maravilha tem que ir por estrada de chão. Nunca existiu uma linha de ônibus de Quilombo a Maravilha, por exemplo. As linhas de ônibus vão a São Lourenço do Oeste, vão a Chapecó, vão a Campoerê, vão a Concórdia, vão a Vilhena, na Rondônia, mas não a Maravilha. Realidade zero, Quilombo com Maravilha. Somos do oeste de Santa Catarina, mas não existe ligação. Porém, toda a educação de Quilombo está pertencendo à Maravilha. E nós temos em Quilombo, é muito bom deixar isso claro, funcionários do Estado efetivos, da sede da educação, que tem que se deslocar 150 quilômetros para ir trabalhar. Tem prédio da educação, tem imóveis da educação, o Estado paga luz, paga água, paga tudo. Mas nós pertencemos à Maravilha. Não tem nenhuma lógica isso. Se fosse para pertencer a algum lugar, pertenceria a São Lourenço ou a Chapecó, que estamos a 50 quilômetros. Não a Maravilha. Para nós ir para a Maravilha pelo asfalto, nós temos que ir a São Lourenço, Campoerê e mais 10 cidades. Ou para Chapecó, Nova Erechim, Pinhalzinho, para chegar em Maravilha. Então, assim, o que a gente pede? Organizar o Estado. Um diretor, ele precisa sair com o carro dele para ir numa reunião de orientação em Maravilha, às 5 horas da manhã. O diretor da Vila Gaúcha, do Salto Saudades, 5 horas da manhã para chegar às 10h30 da noite. Nós tínhamos um polo, que foi uma conquista no governo Raimundo Colombo, para a nossa região, um polo da UDESC, EAD, instalado, que está desativado. Então, nós tivemos uma perda gigantesca na questão da educação. Então, o distanciamento de Maravilha para atendimento das demandas. Quando uma escola precisa ser atendida, nós estamos totalmente isolados. E repetindo, deputado Maurício Kudelak, nós temos servidores lá em Quilombo efetivos da sede do Estado. Nós temos prédio da sede que pagam a luz, que pagam a água, tem tudo. Ninguém está pedindo para aumentar a despesa do Estado, nós estamos pedindo para organizar o Estado, para atender melhor o Estado. Os diretores, eu tive depoimento essa semana de uma diretora, ela disse assim, eu vou abandonar o cargo, não tem mais condições. E também aqui não é uma crítica aos servidores de Maravilha. Eles simplesmente não conseguem atender Quilombo. Então, assim, amorosidade no atendimento, amorosidade nas ações, a orientação para os municípios totalmente conturbada. Haja visto que Maravilha pertence a uma associação dos municípios, Quilombo pertence a outra associação dos municípios. Maravilha faz parte do extremo oeste, nós fizemos parte do meio oeste, do oeste. Os funcionários efetivos, eu estou lendo aqui o que eles mesmos me passaram, tem que se... funcionários efetivos que se removeram para outras coordenadorias de educação, onde poderiam prestar serviço em Quilombo. Quando tem escolha de aulas, o professor de Quilombo, da região, quando eu falo de Quilombo, ele tem que fazer 140 quilômetros para ir fazer uma escolha de aula. Isso é inadmissível num estado como Santa Catarina, que quer ser o melhor estado do país. Mais um minuto, deputado. Os índices, infelizmente, do IDEB da nossa região, que isso que é o que mais nos preocupa de tudo isso, tem caído desde 2019. Eu tenho aqui a relação do IDEB, é assustador os índices do IDEB que estão caindo, numa região que o IDEB deveria estar subindo. Então, nós precisamos fazer esse apelo, ao apelo do governo Carlos Moisés, que reabra a CREA de Quilombo. Tem prédio,
tem energia elétrica sendo paga, água sendo paga e está pagando os funcionários. Os funcionários têm lá no município, ninguém está pedindo nenhum cargo, ninguém está pedindo nada. Estamos pedindo para o Estado se organizar, que o Estado se organize para atender bem a população dos municípios. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, deputado Jackson Castelli. Assiste toda a razão aí a Vossa Excelência e parabéns pela explanação. Realmente tem coisa que não tem explicação. Obrigado, senhor deputado. Não havendo mais oradores inscritos, nós passamos, nas breves comunicações, nós passamos ao horário dos partidos políticos. Primeiro horário, MDB Novo. Segundo horário, União Brasil, PL. Se tiver algum deputado que queira fazer uso da palavra, por favor, se manifestar. Bloco PDT, PSDB, Republicanos, PP, PSD, PT, Podemos. Não havendo oradores inscritos, nós passamos à ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1.400 a 1.407. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 609. Encerrada a ordem do dia, nós passamos às explicações pessoais. Se houver algum deputado que queira fazer uso da palavra, se não, nós vamos para o encerramento da presente sessão, não sem antes parabenizar o município de Brusque, que hoje completa 162 anos. Queria fazer essa homenagem a toda a população de Brusque, na pessoa do prefeito Ari Vec, do vice, o pastor Gilmar, pessoas muito especiais do município, ao padre Diomar Romani, que há poucos dias tive a felicidade de conhecer, uma pessoa fantástica e que faz um grande trabalho na paróquia, e também em nome do meu amigo André Batiste, o vereador Deco Batiste. Então, em nome dessas pessoas que eu citei, desejar os parabéns ao município de Brusque, a sua população, pelos 162 anos. Brusque, que é uma referência para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Um ótimo final de semana a todos e todas, que Deus abençoe, e está encerrada a sessão.